Agora vamos para o tópico 3, que eu acredito que seja um dos mais marcantes e mais memoráveis com relação ao personagem, que é tópico 3, bordão na abertura. Durante o curta Knock Knock, aqui conhecido no Brasil como Pica-Pau Ataca Novamente, na primeira cena onde o Pica-Pau aparece saindo de um buraco no telhado, ele diz Guess who? Que significa adivinhe quem é, em português. Essa frase se tornaria clássica e passaria a ser usada sempre nas aberturas dos próximos curtas do Pica-Pau, desde os curtas-metragens produzidos nos anos 40 até meados dos anos 70, de tão marcante que essa abertura foi. O personagem sempre abre seus episódios dizendo essa frase, Guess Who? E logo em seguida dá a sua famosa risada. Eu passo mais informações sobre a versão dublada dessa abertura no próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre as dublagens do Pica-Pau aqui no Brasil e também vou colocar as dublagens originais também do Pica-Pau ao longo dos anos. Agora vamos para o tópico 4, que é tópico 5, o Pica-Pau no Brasil. É lógico que num vídeo como esse eu não poderia deixar de fora a importância e a repercussão que o Pica-Pau teve aqui no nosso país tupiniquim, o Brasil. Bom, o Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser exibido na TV aberta e na TV aberta brasileira, lá na extinta Rede Tupi, um dia. Bom, o Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser exibido na TV brasileira, lá na extinta Rede Tupi, para quem se lembra, um dia após a inauguração, que foi no dia 19 de setembro de 1950. Nessa época, os desenhos eram exibidos na TV com a dublagem original, em inglês, e legendado, pois a dublagem brasileira ainda não havia surgido. Ela só viria a surgir, tipo, do jeito que a gente conhece hoje, lá em meados de 1957. Nas histórias em quadrinhos publicadas em jornais, o Pica-Pau era chamado de Berimbau e Udi Udi pelos brasileiros. E a primeira emissora de televisão a transmitir os curta-metragens do Pica-Pau com dublagem em português foi a Record TV, na década de 1960. Olha o tempo, gente. Depois de algum tempo, a série saiu do ar, né? Em 1981, o SBT tomou posse do desenho até 2002. Infelizmente, eu não lembro de quando o SBT exibiu o Pica-Pau, porque eu era muito novo na época que eles exibiram até o final, sabe? Em 2002. Eu tinha basicamente só um aninho de idade. O SBT, tipo, quando deixou de exibir, no ano seguinte, em 2003, a Rede Globo começou a transmitir o desenho com os episódios remasterizados em uma definição mais alta e dentro do programa infantil da TV Globinho, a extinta TV Globinho, né? Onde o desenho dissipou em 2004 e teve esporádicas exibições em 2005, até que a Rede Globo deixou de exibi-lo definitivamente. Uma pena. Também não assisti Pica-Pau passando na Globo. Bom, em 2006 a Record TV exibiu um especial com episódios de O Novo Show do Pica-Pau, respectivamente às 17 horas, no feriado do dia 15 de dezembro, opa, novembro de 2006. Então, a partir desse dia, os novos episódios ganharam espaço na programação de segunda a sexta às 18 horas, na mesma forma de sequência de desenhos, Pica-Pau, Picolino e outros. E outro desenho do Pica-Pau durando até março de 2007, quando a Record começa a exibir os episódios da série clássica do desenho às 13 horas da tarde, né? Sendo o primeiro cartoon Quem Cozinha Quem e Hora do Banho. Episódio muito conhecido do Pica-Pau.
Entre março e abril foram apenas exibidos os episódios da década de 1940, quando foi reprisado novamente. No dia 18 de abril de 2007 foram exibidos pela primeira vez os episódios antigos da Turma do Pica-Pau. A partir de 2009, a emissora começou a cortar os títulos dos episódios e em 2010 parou de exibir os episódios de A Turma do Pica-Pau e o Novo Pica-Pau, deixando apenas episódios clássicos. Em janeiro de 2012, o novo Pica-Pau volta a ser exibido nos domingos, das 9 às 11 horas da manhã, seguindo por Pica-Pau Antigo. Esta exibição ocorreu no programa Record Kids no dia 3 de dezembro de 2015. Flávio Rico, colunista do portal UOL, noticiou que a licença da Record com a Universal havia expirado no dia seguinte. A emissora anunciou que havia renovado a licença para 2016. Ou seja, e as coisas foram mudando nos anos seguintes, né? E foi mais ou menos nessa época da Record exibindo os desenhos do Pica-Pau que eu comecei a acompanhar a animação quando eu era criança. E comecei a criar uma certa paixão pelo personagem. As outras coisas, os anos seguintes, eu não vou citar, porque eu acabei de passar essas informações lendo direto de um site super confiável, Wikipedia, e tem mais coisas aqui na pesquisa, mas eu queria falar sobre só essas coisas aqui que eu considerei as mais importantes de se falar nesse vídeo. É pouca coisa que sobrou mais pra frente, então não tem tanta importância assim para falar aqui no vídeo. E assim eu encerro o tópico 4 e dou início ao tópico 5, que será tópico 5, curiosidades. É óbvio que tem muitas curiosidades envolvendo o personagem Pica-Pau. Eu vou citar algumas delas aqui para vocês nesse momento. Bom, vou começar falando sobre a versão dublada em português brasileiro a respeito da frase Guess Who aqui no Brasil, que não foi traduzida, com exceção de um episódio dublado pelo estúdio AIC São Paulo, que dublou, acho que, se eu não me engano, as versões dos anos 50 e 70 do Pica-Pau, onde o dublador Owney Casarré, que fazia a voz do Pica-Pau nesse estúdio, na abertura ele dizia olá. E por causa disso, muitos dos telespectadores brasileiros não conseguiram entender o que e por que o personagem dizia aquilo na abertura. E, curiosamente, alguns chegaram a entender a frase como pensou ou pessoal. Já eu entendia como garçom. Era meio complicado, né? Não tinha entendimento nenhum de inglês, então interpretava como isso, porque soava parecido. Outro fato curioso é que na primeira aparição do personagem, no episódio Knock Knock, conhecido aqui no Brasil novamente como Pica-Pau Ataca Novamente, foi cometido um erro na edição das vozes em inglês e a voz do dublador Mel Blanc, que fazia a voz do Pica-Pau na época, não foi acelerada como sempre é feito na edição. Então, das outras falas do personagem. E devido a isso, o Pica-Pau fala Guess Who com a voz normal do homem que dublava o Pica-Pau nessa época, no lugar da sua típica voz esganiçada. E esse erro também acontece em algumas frases ditas pelo Pica-Pau no final dos curtas Pantry Panic, ou Pânico na Cozinha, como é conhecido aqui no Brasil, também é conhecido como Dispensa do Desespero. Vai ser esse o episódio que eu vou citar a respeito da dublagem pouco conhecida no próximo vídeo. E The Lone Stranger, ou A Loja do Prego, como é conhecido aqui no Brasil. E para finalizar as curiosidades, eu gostaria de adicionar que o Pica-Pau foi um dos personagens mais populares dos anos 40, tanto que ele chegou a ganhar uma própria estrela na calçada da fama, sendo um dos poucos personagens de desenho animado da ficção a ganhar uma estrela na calçada da fama. Como vocês podem ver na imagem aí ao fundo,
da estrela, do nome dele na estrela na Calçada da Fama. E ele também ganhou seu próprio tema musical chamado A Canção do Pica-Pau, ou em inglês The Woodpecker Song. A canção foi composta por Kay Kaiser e cantada por Gloria Wood e Harry Babbitt em 1948. A música foi um grande sucesso, vendendo mais de 250 mil discos em apenas 10 dias desde o lançamento, e em 1948 a canção do Pica-Pau foi usada no desenho animado A Police Cobertor, ou seja, Wet Blanket Police. É outro episódio do personagem. Este desenho teve a honra de ser o único que foi indicado para o Oscar de melhor música, e foi também neste desenho que foi introduzido um novo personagem, o Zé Corubu, ou Buzz Buzzard, como é conhecido lá nos Estados Unidos. Droller's Delight, Delícia Gelada, de 1949, é o último episódio com a voz do Ben Hathaway. Mel Blanc, o primeiro dublador do Pica-Pau, dublou apenas os 4 primeiros episódios, e também o último, chamada Era de Ouro dos anos 40, pois após esse episódio, Walter Lantz, por questões financeiras, fechou seu estúdio e só reabriu 2 anos depois. Então, nesse meio tempo, o Pica-Pau ficou na geladeira até voltar durante os anos 50. Tópico 4: o Pica-Pau no Brasil. Considerações finais. Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui para encerrar o vídeo, bom, apesar de boa parte do vídeo eu ter lido basicamente literalmente o roteiro da pesquisa que eu encontrei na Wikipedia, eu queria ao mesmo tempo dividir um pouco da minha experiência de quando eu conheci o personagem e assisti ele na televisão quando criança, e ao mesmo tempo passar umas informações a respeito do personagem e algumas curiosidades também. Eu não queria aprofundar muito os assuntos para não deixar esse vídeo mais longo do que já está, provavelmente, e eu acredito que vocês não vão querer ver um vídeo de mais de 1 hora escutando minha voz falando, então eu já vou encerrar logo por aqui. O Pica-Pau tem várias outras coisas, como indicações ao Oscar, e já teve alguns jogos também ao longo dos anos, que eu vou estar deixando na descrição essas indicações ao Oscar e também o nome dos jogos que ele recebeu ao longo dos anos, e também algumas informações que ficaram de fora nesse vídeo, para acrescentar mais do que eu não pude falar aqui nesse vídeo, para não deixar o vídeo muito longo. Então, eu fiz esse vídeo de paixão mesmo, porque esse personagem fez parte da minha infância, e eu queria muito fazer esse vídeo, porque enquanto eu planejava falar sobre a dublagem pouco conhecida do personagem, me vieram tantas ideias na cabeça que eu decidi fazer esse vídeo falando sobre o personagem, como eu disse lá no começo do vídeo. Então, esse vídeo, de certa forma, é um especial que eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixem o seu gostei, compartilhem o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, de certa forma, que eu compartilhei basicamente a minha experiência com o personagem, algumas curiosidades, informações dele, e eu queria muito fazer esse vídeo de certa forma, assim como tem outros vídeos também que eu quero fazer falando a respeito da minha opinião sobre algumas coisas, ou sobre até um desenho animado que provavelmente demore para chegar, mas que algum dia eu pretendo lançar, que é falando sobre o Homem-Aranha. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Compartilhem o vídeo também para ajudar na divulgação do canal. Comentem o que vocês acharam do vídeo, deixem sugestões nos comentários, suas críticas e o que eu posso acrescentar para melhorar nos próximos vídeos.
E também me siga nas minhas redes sociais, os links para todas elas vão estar aí na descrição, junto também com o meu canal secundário, onde eu até postei umas prévias do que poderia ser os próximos assuntos do vídeo. Eu postei 2 vídeos do Pica-Pau. O episódio que eu gravei lá, eu até comentei nesse vídeo mesmo, e um vídeo meme que eu achei no Facebook. E de certa forma eu vou estar fazendo isso por lá de vez em quando, que é trazer uma certa prévia dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui vítima de uma insuficiência cardíaca.